Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Escola da Caminhada. Bom dia também aos nossos irmãos que nos acompanharão pelas redes sociais. Deus abençoe cada irmã que está aqui presente, pela sua coragem, sua vontade, seu ânimo, seu desejo de aprender a palavra de Deus. Vamos, então, dar continuidade às nossas lições. Vamos orar antes de mais nada? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque, apesar de nós, ó Pai, o Senhor tem tido misericórdia, tem tido bondade para conosco, tem sido paciente para conosco. Ah, Senhor, a tua benignidade dura para sempre. Bendito é o Senhor. Fala com nossos corações. Usa esse teu servo, ó Pai, que não fale eu de mim mesmo, mas segundo o teu Espírito Santo, ó Deus amado. Ser com cada vida que aqui está, ser com nossos que acompanham pelas TVs e redes sociais. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema principal das lições, que é panorama bíblico do Novo Testamento. Por ser panorama, então é só uma voada por cima. Não dá para ficar muito detalhado por causa do tempo, que não nos permite avançar muito, aprofundarmos muito em cada estudo, Mas, pelo menos, temos uma pequena noção do que se trata o assunto. A nossa aula de hoje é a aula de número 6, e o tema é o Evangelho de Mateus. Eu vou começar falando um pouco do contexto, e para depois a gente entrar já na lição completamente assim, Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Pense com você, não precisa me responder já. Nós colocamos aqui como tema o Evangelho de Mateus. Eu vou perguntar para os irmãos. Quem é o autor do Evangelho de Mateus? Ok? Pensem. Não precisa me responder agora. Eu fiz essa pergunta também, durante esses estudos dessa semana, a uma irmã que é da igreja presbiteriana, também uma serva de Deus. E ela foi bem clara, rápida, e objetivo em sua resposta. Eu perguntei, irmã, a gente está fazendo estudo na igreja, e eu queria perguntar uma perguntinha para a irmã aí. Quem é o autor do livro de Mateus? Ela foi bem clara. O autor é anônimo, mas, pelas tradições da igreja, tradições do passado, ele é autenticado e verdadeiro de ser de Mateus. Vocês concordam com essa resposta? Irmã Olga? Sim. Outra irmã? Alguém mais? Concorda com essa resposta da irmã? Sim. Ela falou que é verdade. Primeiro, na realidade, esse estudo do Evangelho, dos Evangelhos em si, já é para ter sido feito já no início do Evangelho, da nossa carreira de cristãos, nas primeiras classes, lá, que chamam de catecúmenos, ou então da escola dominical de iniciantes. Porque os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, na realidade, se você for ver, ou se alguém fora que não é cristão ler, ele vai ler do capítulo 1 até o 28 e não vai achar o nome Mateus ali. Da mesma forma que, por exemplo, as cartas de Paulo ou Pedro, já no início da carta, ele já começa. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, assim escrevo-os. Pedro, eu, servo do Senhor, assim escrevo, bababá. Então, eles já se identificam já de início, então sabendo que as cartas já têm o seu autor definido ali. O que acontece? Ela respondeu muito bem, porque uma pessoa aí fora, quando ela for ler, e de repente fala assim, irmã, pessoa, Joãozinho, lê o livro aí de Mateus. Aí ele vai ler, de repente se interessou e leu. Aí vai perguntar para você, mas quem que escreveu isso aqui? Não, Mateus, não vi. Por quê? Então, sim, você tem que ter consciência já está instruído de que, por tradição da igreja, o que é isto? Nós temos toda a autenticidade e verdade de que esses livros foram escritos por esses autores que são colocados aí em cima, aí no meio da folha, ou na própria
no celular mesmo, o nome do Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os chamados pais da igreja, no passado, autenticaram com manuscritos estudados do passado, de que pertenciam e foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Para a gente ter um pouco mais um detalhe. Existem mais ou menos 6 mil manuscritos que se referem da data lá de partir de 100, 130, então é bem lá do comecinho deles, né, que trazem a respeito. Então, eu vou só falar aqui. São vários chamados pais da fé. São bispos do passado daquele tempo que vieram estudando e escrevendo a respeito dos apóstolos no passado. Então, está assim. Nenhum dos evangelhos, inclusive esse de Mateus, trazem ou identificam o nome de seus autores. Como exemplo, as cartas pequenas, como eu comentei, né? Mas, de maneira unânime, os pais da igreja reconhecem, através de manuscritos antigos, tanto em língua grega como em latim, que Mateus, Marcos, Lucas e João são os autores dos evangelhos que levam seus nomes. São mais ou menos de 130 depois de Cristo, ou seja, tem um bispo chamado Papias. Esse bispo Papias, ele era da Ásia, então ele está por volta de 130, então ele foi um dos discípulos também de João, tá? Ele tomava conta ali também da igreja que ficava lá em Antioquia, né? Foi uma das primeiras igrejas também fundadas ali pelos apóstolos. Então, data ali mais ou menos, ele nasceu em 70 depois de Cristo, a 160 mais ou menos depois de Cristo. E foi um discípulo de João. Então, ele escreve, né, assim também como um tal de Policarpo. Esse Policarpo também é dessa base também, né, até 200 depois de Cristo. Então, está bem liberando a fase dos apóstolos e deixaram vários manuscritos a respeito de que se referem esses escritos. Não tem o verdadeiro, o autógrafo, aquele que Mateus escreveu, mas as cópias das cópias que foram escritas pelos discípulos a mais. Como esses discípulos que foi de João tiveram a presença junto com João, foram discípulos dele, então, um tal de Eusébio, que escreveu a história da igreja primitiva, ele atesta e dá toda a veracidade que ele esteve presente com João, foi instruído por João e autentica essas cartas de Mateus, Marcos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como sendo deles, copiados, mas a cópia original que seria de Mateus, ok? Então, por tradição, tá, da igreja primitiva, nós aceitamos e cremos dessa maneira. Por quê? Porque são mais de 6 mil escritos, 1.600 que contêm mais ou menos a referência sobre os evangelhos. Esses pergaminhos e esses documentos, eles existem ainda, eles estão espalhados por vários países, né? Então, tem em Canadá, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem no próprio em Israel mesmo, né? Então, para efeito de pesquisa, tudo mais, ainda o pessoal não permite de olhar esses documentos. Você não vai chegar lá, que nem uma biblioteca, que vai na biblioteca, deixa eu ver lá o escrito do pergaminho. Não, porque, como é coisa muito antiga, é do século 200, 160 depois de Cristo, são coisas bem antigas, então exige todo um cuidado desses documentos, tá? Então, mas nós podemos crer com toda a certeza, convicção, que são autênticos, que vieram de Mateus, escrito por Mateus, João, que são os dois discípulos diretos de Jesus. João Marcos, ele escreveu, mas quem possivelmente também está escrito lá nesses pergaminhos também, de que quem ditou, na verdade, quem orientou ele foi Pedro. Então, geralmente o Evangelho de Marcos, Marcos escreveu, mas ditado por Pedro, porque a gente sabe que Pedro já era meio semi-analfabeto. Então, ele ditava o que era para ser escrito. E Lucas ele foi um discípulo de Paulo, né, que conheceu Paulo lá nas prisões lá em Roma. Ele era médico, instruído, e ele se coloca à disposição para fazer uma pesquisa e escrever o livro de Lucas e Atos, através de pesquisa, como ele também estava ali junto com Paulo, e também pesquisou com alguns dos discípulos
que ainda eram vivos, que presenciaram a ressurreição de Cristo, né? Então, são todos confiáveis, tá? Então, assim. O livro, o autor de Mateus. Ali no livro está anônimo, mas nós aceitamos que é de Mateus pela convicção, autenticidade, verdade e testemunho desses iniciantes que são chamados pais na fé, pais da fé, aqueles primeiros que conheceram e escreveram a respeito, que nós temos esse estudo até hoje e essa nossa escritura até hoje. Ok? Alguma dúvida? Então, se perguntar assim, olha, o autor de Mateus. Mateus. Sim, nós entendemos que é Mateus. Mas se a pessoa questionar, sim, dentro ali da autoria, você não vai achar diretamente. Mas nós entendemos que é de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Alguma dúvida? Claro? Que às vezes o pessoal vai e fala, mas o livro de Marcos. Não, mas eu não vi escrito lá. Eu, Marcos, escrevi esse evangelho. Não, não vai ter. Se você pegar o livro escrito por Paulo, né, pelo Paulo Donizete, está lá o livro dele escrito, e no final lá tem lá a autoria. Autoria Paulo Donizete, blá, 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 a data de 2022. Pá. Não, isso não tem. Tá bom? Ok? Então, nós colocamos, então, aceitamos e entendemos que é verdadeiro de Mateus. Quem foi, então, Mateus? Mateus foi um discípulo de Jesus, né? Ele era publicano, ele era coletor de impostos. Então, você vê por aí que publicano e cobrador de impostos. Ele já era mal visto pelo próprio pessoal dele mesmo, pelos próprios judeus, né? Que já não gostavam, que ele era o quê? Era um judeu que cobrava imposto de judeus para pagar e dar a Roma, que era inimiga dos judeus, que estava tomando conta ali dos judeus. Tá? Foi feito, a data calculada em 60, 70 depois de Cristo, né, que foi escrito, né? São datas aproximadas, né? 60, 70 depois de Cristo. Local em Antioquia da Síria. Quem era o alvo principal do Evangelho de Mateus? Pela narrativa e o estudo que é feito diretamente para os judeus. Tanto é que uma das informações que tem nesses escritos antigos, esse bispo Papias, escreve realmente assim, que Mateus pôs em ordem os escritos na língua hebraica, e depois os demais copiaram. Então, ele escreveu possivelmente em hebraico, né, ou aramaico, né, que é a língua judaica, que estava ali, e depois os copistas foram passando. Como vinha o pessoal que era dominado pelo helenismo, língua grega, né, traduzido para grego. Depois tem o pessoal também que era descendente dos romanos, também, que eram romanos, também traduzido em latim. Né? Então, vem vindo. Ok? Bom, Mateus tem a sua forma literária descrita voltada toda ela para atingir aos judeus novos convertidos. E não convertidos também, né? Usando toda a característica na cultura judaica, facilitando a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, apresentando Jesus como rei e Messias esperado por eles. Como assim? É quando você pega a Bíblia, então você vai ver que vai acabar a Bíblia, o Velho Testamento, em Malaquias, aí tem o período interbíblico, né? Aqueles 400 anos, e já começa para nós o Novo Testamento. O Novo Testamento já começa com Mateus. Aí quando você abre Mateus capítulo 1, você já vai ver, já começa o quê? A genealogia de Jesus. Ou seja, Mateus já começa, acabou Malaquias, ali em Malaquias já está toda a promessa da vinda do rei, descendente de Davi, o Messias que viria para a redenção do povo judeu. Dali já começa com a quem? Genealogia de Jesus. Né? Então, você acabou de ler, Velho Testamento, Malaquias, aí algumas folhas, né, em branco, né, que vai dizer assim que seria o período interbíblico. Aí já começa Mateus 1, genealogia de Jesus, o Cristo. Sempre lembrando que toda a promessa do Velho Testamento estava voltada para a vinda do Messias, a vinda do rei descendente de Davi. Aí vem aquele período interbíblico, né, que tem todas aquelas histórias que a gente sabe, né, das nações que dominaram, né,
os judeus, né? Medo-persa, babilônico, depois vem o grego, depois vem os romanos, e permanecem os romanos até quase 800 aí, depois para frente aí, né? A narrativa de Mateus, ele aborda a pessoa e obra de Jesus e o enfatiza como rei Messias. Vamos dar só uma olhadinha em Mateus 27, 31. É 27, 31, é isso, né? É 27 e 37. 27 e 37. 27, versículo 37. De um aqui, era 7, eu coloquei um aqui. 27 e 37, vai dizer lá, né? E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, rei dos judeus. Algumas traduções dizem assim, Jesus Nazaré, rei dos judeus, é Henri, né? Que é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Algumas traduções dizem assim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Só essa pequena tabueta que foi colocado, ele dá até um ar de sarcasmo, né? Como fala? Humilhação. Porque assim, quando você usa o termo no passado, no tempo de Jesus, quando ele nasceu, então ele nasceu lá, ele nasceu em Belém, né? Mas ele estava em Nazaré, a família Nazaré, né? E Maria morava em Nazaré com José, depois que ele foi nascer, desceu para Belém, para cumprir as profecias, né? Que ia nascer em Belém. E Belém e Nazaré ficava ali na região da Galileia. Então, Jerusalém estava aqui para baixo. Jerusalém era o foco de toda a cultura religiosa. Ali ficava o templo, os sumos sacerdotes, ficava todo esse povo de elite, né? Os saduceus, os escribas, os bambambam, que se vestiam bonitinho, eram todos os granfinos, viviam em Jerusalém, que era o foco central da região. E Nazaré ficava bem para cima, pois a região ainda dos samaritanos, então era um tipo de uma aldeia. Então, para quem estava em Jerusalém, quando se falava assim, alguma coisa de Nazaré ou da Galileia, era como chamar assim, os caras são matuto, caipira, eram simplesmente desprezados. Então, tanto é que, se não me engano, foi Nathanael que estava orando, alguma coisa assim, não lembro, que alguém vem avisar ele que acharam o Messias, aí fala assim, e poderia haver alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, quando se usava o termo de Nazaré, era um termo pejorativo. É um termo assim de caipira, é um deboche. É um deboche naquele tempo, tá? Então colocar Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, os judeus ficaram possessos. É que não dá para a gente entrar em mais detalhes assim, mas vamos tocando o barco, que é muito interessante. É muito legal os estudos quando você faz a respeito de Jesus, da situação que estava lá, né? Então, ele é tido como rei e Messias, na narrativa de Mateus. No Evangelho de Mateus, nós temos um relato mais completo e mais sistemático da vida e dos ensinos de Jesus. Por isso, muito usado para ensinar os novos convertidos judeus. Lembramos que, né, os evangelhos foram escritos porque a maioria dos ensinos eram passados oralmente, ou seja, naquele tempo, os discípulos já estavam sendo muito perseguidos, massacrados ali, né, todo ali pelo Coliseu, pelos reis que tem naquele tempo, governadores, estavam perseguindo demais os discípulos, né, não só os apóstolos, mas os demais que pertenciam à igreja. Então, o que acontecia? Antigamente, eles passavam oralmente a instrução. Da forma que eu estou passando aqui a instrução, né, oralmente para vocês aqui, conversando, né, com vocês, né, vocês estão notando, legal, bacana. Naquele tempo, a pessoa não tinha esse acesso.
Então eles falavam, o pessoal gravava só, né? Os ensinos. É que aconteceu, devido à morte de muitos dos mártires, né? Então já não tinha mais quem passasse, quem tinha essa informação. Já os mais velhos começaram, né, a morrer nesse tempo e não tinha quem tinha a experiência ou algum testemunho a respeito disso daí. Então o que aconteceu foi Deus também preparando, né, através de projeto de Deus, né, que se escrevesse. Foi da onde foram escritos os evangelhos, né? Que ele falou, o negócio aqui tem que ser escrito, senão ninguém vai conseguir passar para mais ninguém. Então, Deus no comando, permitindo assim que eles escrevessem os evangelhos para ficar, que nós temos até hoje, graças a Deus, devido a isso daí também. Tá? Então, foi por causa disso, da perseguição, e que oralmente já estava o pessoal falecendo, morrendo, não tinha mais quem passasse as informações. Então, Deus preparou dessa maneira para ser escrito. Então, muitos deles tiveram experiências pessoais, né, que nem Mateus e João, que conviveram com Cristo. Os demais foi junto com os apóstolos mesmo, né, sendo companheiros deles em viagem, então, junto ali no momento de sua condenação. E vamos escrever, tem que escrever, porque senão o pessoal não vai ter o que deixar para o pessoal ser ensinado. E graças a Deus que nos permitiu a escrita chegar até hoje para nós. Tá? Tem aqui alguma dúvida assim? Então, autoria anônimo, mas aceitamos e entendemos que realmente é de verdade de Mateus, Marcos e João. Foi escrito Mateus para quem? Judeus. A linguagem é toda familiarizada para judeus. Nós vamos ver mais para frente aqui. Vamos ver que Mateus, como eu falei, ele tem Mateus ele é uma pessoa ele era alfabetizado. Para ser um publicano, cobrador de imposto, ele tinha que saber ler, escrever e fazer cálculos. Porque o cobrador que taxa imposto e tem a porcentagem, tem que saber contas de matemática. Então, você vê que Mateus é um publicano, cobrador de imposto, e Zaqueu também. A diferença é que Mateus, quando Jesus viu Mateus sentado na alfândega cobrando, que ele trabalhava na Galileia, nos portos ali, na alfândega dos portos, percebe-se que quando ele estava cobrando, Jesus passou por ele e falou assim, vem, segue-me. Ele já deixou tudo, passou para frente, ó, se vira aí, já automaticamente seguiu Jesus. Mas você não vai ver nenhum relato de que ele diz assim, olha, Jesus, ó, eu estava ali, mas eu cobrava uma propina e tal. Não, dele não, Mateus ele já segue Jesus, tranquilo, vai fazer depois ali um almoço ali com Jesus e mais alguns convidados, né? E tanto é que ele é muito humilhado, né? Quando está ali Jesus com ele e alguns amigos de Mateus, aí chegam os escribas, fazem, quê? Você, mestre, comendo com um publicano, pobre pecador. Porque, primeiro, publicano era muito martirizado, né? O cobrador de imposto. Era tido como um pobre espírito, fica cobrando os irmãos judeus, fica cobrando a sua nação, era muito debochado, então era um nada. É o mesmo que a gente pensa assim de alguns, infelizmente, fiscais que tem da prefeitura, do governo, que acabam extorquindo o pessoal que a gente sabe. Por causa de umas maçã podre, todo o resto leva má fama. Então era mais ou menos isso daí, né? E você vê a diferença. Mateus aí foi chamado, segue Jesus. Lembra da conversão de Zaqueu? Estava em cima da árvore? Aí desce Zaqueu, eu preciso ir almoçar na sua casa, passar na sua casa. Aí desceu. Qual foi o arrependimento dele? Olha, tudo que eu cobrei a mais eu devolvo e quadruplicado. É do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Aqui o livro que a gente está estudando ele nos dá 4 esboços, depois a gente vai separar um pouquinho. Então, os 4 esboços geral, se você pegar o livro de Mateus para ler, o Evangelho de Mateus, você vai ver assim, que do capítulo 1, versículo 1, até, eu comi aqui um pedaço aqui, até o 4:11, do versículo 1, está aí a genealogia, até o capítulo 4:11, ele vai falar a respeito da vinda do Messias e seu preparo para o ministério. Então, se você vai lendo aí, correndo, por exemplo, quem tem a Bíblia já vai ver até pelos tópicos, né, como é que é a atividade de Jesus aí, nascimento, batismo e tudo mais aí. Então, do 1 até o 4:11 vai ser a vinda do Messias, o seu preparo para o ministério, né? Então, você vê já, pegue Gênesis, o Mateus 1:1. Lembre-se quando eu falei que ele passaria do quê? Do Velho Testamento para o Novo, já dando já um engate já direto, ou seja, pega o final de Malaquias, tem a promessa
que vem daquele do rei, do Messias, aí passa os tempos dos 400 anos, aí entra com o Novo Testamento, Mateus, ele já começa com Mateus 1:1. Ele vai dizer assim, né? Como é que estamos aí? Deixa eu só voltar aqui. Mateus 1:1. Então vamos lá. 1:1. A genealogia de Jesus Cristo. Você vê que é os tópicos que ele vem trazendo, né? Então tá lá. 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só nesse primeiro versículo aqui já dá uma dica legal aqui, já dá toda a instrução para quem é o judeu, já vai entender logo de cara do que ele está falando. Ele está falando de um Jesus que é o quê? É que mas a tradução hebraica, questão que é Deus conosco, Emmanuel, é muito forte para o judeu essa palavra. E Cristo, a palavra Cristo em grego quer dizer ungido. Em hebraico, Cristo quer dizer Machia, ou seja, Messias. Então, quando já Mateus fala assim, Jesus, Cristo, ele já diz assim, Jesus ungido, o Messias, o filho de Davi, aí vem a genealogia, filho de Davi, o filho de Abraão, ou seja, a promessa vem desde Abraão, vem vindo a genealogia, passando depois lá por várias famílias, né, são 14 gerações, até Davi, e de Davi vem os demais 14 gerações. Você vê que é um filho, na verdade, a gente percebe que foi gerado do Espírito Santo, foi adotado por José, assim como nós também somos adotados por Deus, herdeiros, cordeiros com Cristo. Depois a gente toca aí, porque é muito profundo isso daí, tá? Então, ali já está dando, já no primeiro capítulo, primeiro versículo, ele já dá uma introdução para o judeu que já conhece a história do Messias, da vinda do Messias, ele já cata logo de cara. Cristo, ungido. E ungido, para Israel, ungido, a pessoa que era ungida com óleo, ele servia para a expressão sinal de recebimento do encargo da parte de Deus, o escolhido. Então, a pessoa que era o quê? O Cristo, o ungido, ele recebia o encargo de Deus direto. Você vê que Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Depois a gente vê que Jesus também foi ungido por Deus para ser o Messias, o enviado. Tá? Então, filho de Davi, que é o rei que foi ungido, né, por Samuel, a gente falou assim, descendente de Abraão, filho da promessa. Então, a promessa que vem desde Abraão. Então, a promessa não era Isaac, que seria o Salvador, mas sim a promessa vinha da descendência de Abraão para frente, até chegar Cristo. Do capítulo 4, 12 até 17, 21, vai falar a respeito do ministério do Messias e em palavras e ação. Já vai ver já o andamento, né? Se for pegar pela Bíblia, você vai anotar todos os tópicos em cima, que é o que as ações de Jesus, sermões, pregações, curas. Aí já vem vindo o ministério dele. Do capítulo 17, 22 até o 20, capítulo 20, 34, vai dar instrução aos discípulos, né, pelo Messias, vai ser instruído pelo Messias com vista à cruz. Já vai falar assim, olha, nós vamos para Jerusalém, lá o Filho do Homem será morto, crucificado, vai estar dando as instruções também já aí. E no capítulo 21 a 28, 20, vai ser os últimos eventos no ministério do Messias no tema. Isso aqui, na verdade, é um esboço geral, depois a gente vai entrar com um pouco mais de detalhes. Tá? Então, graças a Deus que a gente teve pessoas no passado também que fez essa divisão, né, no tempo aí de capítulos, depois mais para frente com versículo, porque não era assim no passado. Eles escreviam direto, né, alguns da direita para a esquerda, que era o costume do passado, a gente que puxa da esquerda para a direita, e vinha direto. Não tinha separação de si, não tinha nada, vinha direto. Entendeu? Só que depois, né, os estudiosos, né, daquele tempo, a gente chama os pais da igreja, vem vindo, né, e lá para cá, muita coisa mudou, melhorou, né? Então a gente tem tudo mastigadinho. Irmãos, a gente não sabe a luta que esse pessoal teve. Os mártires, né, foram queimados em óleo quente, foram tacados fogo, foram flechados. Tudo para manter isso aqui. A Bíblia, que a gente tem até no celular, do jeito que está para mim hoje, para nós hoje. Fácil, você pega, vê o título. Vocês não precisam de mim aqui, como professor. Na verdade, você mesmo, em casa, você pode fazer o seu estudo pessoal. Tão fácil, né? É querer, que aprende. Ok? Então, vamos lá. Então, esses
quatro temas assim principais, é só para ter um esboço, né, do que é o livro de Mateus. Agora, dentro dos tópicos que a gente viu aí, desses 4 tópicos aí, que é os principais assim, né, os temas principais, Mateus aí divide esses temas propositadamente em 5 sessões. Então, lembre-se, Mateus é uma pessoa muito inteligente, alfabetizada. Então, quando ele para fazer escrever o evangelho dele, tudo bem que houve também que os estudiosos dizem que ele copiou uma boa parte do livro de Marcos. Um dos primeiros foi Marcos, o evangelho de Marcos. Depois tem mais coisas que ele acrescentou pessoalmente, que ele também tem experiências pessoais com Cristo. Tá ok? Depois, nas aulas seguintes, procurem não faltar, que serão os demais evangelhos, Marcos, João e Lucas, né? Marcos, Lucas e João. Nas demais aulas para frente também, tá? Então, ele começa com uma atividade ministerial, né? Então dividiu em 5 bloquinhos. Ele começa com uma atividade, cada bloco começa com uma atividade de Jesus, né? Ministerial de Jesus. Em seguida, vem um sermão. Aí fecha essa sessão desses blocos assim com um dizer, que o pessoal fala que é uma expressão, um arremate para fechar a ideia dele, né? O ensino que ele fez daquele tópico mais ou menos, né? Isso aqui se entende assim. Então, por exemplo, aqui eu vou passar eles aqui para vocês. Só um minutinho só, por favor. Então, assim, de Mateus 3, capítulo 3, até o capítulo 4, vamos ver a atividade dele que se baseia em batismo, o batismo dele, ele vai estar chamando, né, os discípulos, os primeiros discípulos. Tá? Esse é um esboço que eu vou fazer, não vou dar referência direta, porque senão não dá tempo, né? Então, do capítulo 3 ao 4, a atividade de Jesus, ele vai estar indo se batizar, né? Ele está ali buscando também discípulos, começa a fazer discípulos. Essa é uma das atividades. Tem a sua parte de atividade que vai estar lá, vai estar andando, chamando discípulo, vai fazer algumas coisinhas ali, algumas curas. De repente, ele começa com o capítulo 5 a 7, e vai passar o quê? O Sermão do Monte, que é conhecido de todos. Então, começou com a atividade, começa depois um sermão, vai vir um sermão que vai até o 7, depois ele para esse bloco e usa a expressão de fala de Jesus como fechando aquele bloco. Então, ele fala assim, esse você pode abrir, que é o Mateus 7, 28. Então, ele tem a atividade de Jesus, vem vindo lá o que ele tem feito, né? As suas atividades ali, o que ele está fazendo ali, batismo, preparação, buscando discípulo, tal, outras coisas mais. Vai fazer o sermão dele do monte. Aí ele fecha, Mateus fecha com Mateus 7, 28. Que vai lá dizer, né, o 7:28. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então aqui dá a entender, né? Aqui está dividido, mas dá a entender que ele fechou esse bloco que ele estava ensinando naquele tempo. Então vem lá, Jesus fazendo algumas coisas, uma atividade, vem um sermão, aí ele fecha com essa fala aqui. Bom, isso aqui é uma parte que eu quis explicar para vocês. Esse tópico aqui, atividade, o Sermão do Monte, estou fechando aqui. Aí vai continuar lá, Mateus 8, capítulo 8, até o capítulo 9, ele vai também ter as atividades o quê? Vai fazendo curas, vai ter o chamado de Mateus. Aí qual que é o sermão que ele vai falar aqui, que está dividido também? Ele vai falar a respeito da comissão da igreja, está lá em Mateus 10. Aí vai fechar esse tópico em Mateus 11, 1. Vamos ver lá, Mateus 11, 1. Mateus 11, 1 vai dizer assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vocês compreenderam?
Ele vem com um tópico de atividade, um sermão, né, passa um sermão, depois ele fecha essa fala de Jesus usando uma fala do próprio Jesus mesmo. Então, fechou um bloquinho. Vai para o segundo bloquinho. Vem lá, atividade de Jesus, um sermão e fecha com o dizer de Jesus também. Isso é que os estudiosos entenderam, inclusive esse pessoal, que são os pais da fé, entenderam essa divisão. Tá? Então, percebe que Mateus não escreveu de qualquer maneira. Ele teve uma métrica, um sistema, uma temática que ele quis. Aí você vê, Mateus capítulo 11 a 12. Ele vai estar ensinando, a atividade é o quê? Ensinando, curando. Vocês podem pegar pelos tópicos, né? Quando for folhear aí de 11 a 12, você vai ver nas palavras mais fortes aí, que é o tópico do tema aí. Então, ele vai estar ensinando, vai estar curando. Aí, qual que é o sermão que ele vai estar usando? Vai estar usando o sermão das 7 parábolas aí, em Mateus 13. Então, atividades, sermão, né, que é o ensino, Mateus 13. Aí ele vai fechar esse bloco fechando em Mateus 13, 53. Então, está lá, curando, atividades, uma pregação, ensino. Aí, Mateus fecha esse capítulo aqui, esse tópico, né? Lá em 13, 53. Você vê que ele para bem no meio do texto aí, né? Diz assim, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Então, aqui é um fechamento, tá? A gente vê aqui que continua, mas há um fechamento. Lembre-se que eu falei que naquele tempo não tinha essa divisão de capítulos e versículos, então que vinha direto, mas há um fechamento aqui. Então, os estudiosos do passado já definiram dessa maneira, tá? Então, novamente pergunto, deu para entender? Há uma atividade, um sermão e um fechamento arrematando esse tópico com o dizer de Jesus o que ele está fazendo. Acabou de falar, vai fazer outra coisa. Vamos para mais um. Mateus de 14 a 17. Vai ter aí a morte, né? Vai ser os temas da morte, João Batista, ele anda, apazigua o mar aí, tem várias atividades dele, né? Jesus aí fazendo suas atividades, né? Fazendo suas andanças, suas atividades. Aí, de repente, ele vai parar e vai trazer um sermão, um ensino. Qual que é esse ensino? Está em Mateus 18, ele vai falar a respeito da conduta da igreja. Mateus 18, ele vai estar falando, vem atividades e tal, de repente ele para e vai fazer uma conduta para a igreja, aí, como é que deve se comportar a igreja. E ele vai concluir esse tópico lá em Mateus 19, 1. Então, você vai até 19, 1, né? Você vê pelos tópicos, né? Você está vendo, você vê como ficou fácil para nós, né? Aqui você vê o tópico bonitinho, o que fez, perdão, divórcio. Aí, 19, 1. Ele vai dizer lá, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu seus confins à Judeia, além do Jordão. Então, acabou mais um tópico. Então, já vimos aí quatro tópicos com atividades, sermões, um fechamento com a palavra de Jesus, que ele faz depois, ele conclui o assunto e vai para algum lugar ou sai dali. Último tópico. Ele vai de Mateus 19, 22. Ele vai falar aí, né, que a gente vê o tema em cima do 19, está aí, né, acerca do divórcio. Vai falar do jovem rico, né, vai jovem rico, vai o pedido dos filhos de Zebedeu, aí vem vindo, né, 19 a 22, né, as atividades de Jesus, né, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Aí que ele vai fazer? Qual o sermão? Qual que é o dizer, o ensino que vai estar passando forte aí? As últimas coisas, né, que vai de Mateus de 24 a 27. Capítulo 24 a 27 já vai falar da sua vinda para Jerusalém, aí o que vai acontecer, né, o sermão profético, as demais coisas aí, né? E ele vai fechar esse bloco já lá em Mateus 26, 1 e 2. Ele vai estar fechando esse bloco agora, né, das instruções, deu a instrução, tem a atividade da instrução à igreja, né, o sermão, as coisas todas que tem que passar para a igreja. Aí vai estar fechando, arrematando esse tópico, né, Mateus vai estar arrematando esse bloco, né, com o dizer de Jesus. 26, 1 e 2.
E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, né, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui já dá um arremate final, que já viria já todo o trâmite de Cristo em Jerusalém, lá, né, a Via Crucis dele, né? Então, irmãos, percebe-se, né, uma organização na colocação dos fatos, ou seja, tem uma coerência. Então, nós percebemos que são divididos em 5 tópicos, todos eles começando com uma atividade, ações de Jesus, um sermão, um discurso, um ensino, e depois Mateus fecha com um arremate da fala de Jesus, e concluindo isso, e fechando isso e tal. Então, há uma métrica, há uma sistemática que ele usou. Então, não foi jogado de qualquer maneira. Por isso é que o pessoal fala, realmente por quê? Você refere a Mateus, que realmente tem uma coerência, tem um padrão, e nós sabemos que Mateus, dali, depois que veio Lucas, Mateus era que era bem mais instruído que estava ali dos discípulos de Jesus. Que para ser chamado por um romano, tinha que ter um gabarito bom. Porque não era qualquer um que os romanos chamavam para ser deles lá, para trabalhar para eles. Tá? Tinha que ter um bom conhecimento. Tanto é que aqui mesmo, eu venho falando dos bispos, esses pais da igreja. Então, ele fala assim, né? Quando eu falei no começo lá. Até o bispo Pápias de Herápolis, na Frígia, região da Ásia Menor, né? No ano de 130, então está ali, batendo ali, sendo discípulo de João ali, estava junto com João, né? Ele e o Policarpo, que foi uma das primeiras igrejas a ser evangelizada, né, pelos apóstolos. Fala do Evangelho de Mateus dizendo assim, aqui é o que eu adiantei, mas já está aqui, tá? Está aqui. Mateus, ó, esse daí é o Pápias, falando a respeito, naquele tempo, lá por volta do ano 100, 120, 130 por aí. Então, estava bem quente ainda, os apóstolos, bem quente ainda a vivência com os apóstolos. Tá? Ele fala assim, ele escreve assim, Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica, e cada um depois traduziu como pôde. Isso aqui está também documentado por Eusébio, que é um historiador do ano 300, mais ou menos, daquele tempo também, né, assim, bem passado, que ele escreveu a história da igreja. Então, tem muito documento, tem muita coisa que comprovam a historicidade e a autenticidade dos pergaminhos, dos documentos do passado lá. Tá? Então, a gente viu a organização do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Para quem ele está sendo escrito? Para judeus. A gente vai estar vendo depois aqui. Principalmente para judeus. Também para nós, igreja, naquele tempo e para nós também hoje. Então, eu escrevia para os judeus. Quem ia também para a igreja é uma orientação geral, para a igreja geral, mas focado principalmente para os judeus. Tá? E para nós hoje em dia também, porque ela é atemporal, né, também. Ela é uma palavra que fica e continua ficando. Eu vou falecer, morrer, mas ela vai continuar e vai para frente ainda. Tá? Que está aqui todo o ensino para a nossa vida. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o pessoal fala que eu repito demais. Mas é assim, tem que gravar bem. Porque quando ele for perguntar para vocês, vocês gravar alguma coisa. Né? O que eu falar aqui, se aproveitou, amém. O que não deu para aproveitar, Jesus tem misericórdia de mim. Tá? Mas, entendam bem, Mateus, sabemos que a autoria. A autoria é anônima. Não, é anônima, mas a tradição da igreja, dos pais da igreja, nos comprovam documentalmente e autenticamente, tudo bonitinho, tem até hoje, os pergaminhos, de que realmente esse livro de Mateus é de Mateus. Foi copiado pelos demais discípulos em várias línguas. Grego, latim, outros mais que tinha naquele passado. Existe documentação em vários países, legal. Mateus também é o quê? Ele é sistemático, ele tem uma colocação sistemática. Ele não foi jogado, escrito qualquer coisa. Que nós vamos ver depois no livro de Marcos, que já é diferenciado de Mateus. Tá? Aí é outro professor, outro assunto. Mas ele já é bem sistemático. Mateus é sistemático. Marcos é de uma maneira, Lucas é de outra, e João também é de outra. Isso aí a gente vai ver no decorrer dos demais estudos. Ok? Até aqui, ok?
Qualquer dúvida, não fique constrangido não, tá bom? Em seu evangelho, Mateus usou o termo filho de Davi 12 vezes, como testemunho de que Jesus Cristo era o herdeiro legítimo do trono de Davi e o cumprimento das profecias messiânicas. A genealogia de Jesus Cristo, registrada por Mateus, traça a linhagem passando por Davi, Judá e Abraão. Mateus de 1 a 3. Podem abrir, mas para acompanhar. A gente já deu uma lida no início, né? Mas já vai falar a respeito, né? Tá, Jesus Cristo, filho de Davi, de Abraão. Aí vem vindo a genealogia. Mateus 1 a 3. Demonstrando o direito de Jesus de governar e seu papel no cumprimento das promessas de Deus a Israel. Eu só quero ler um ou dois aqui para a gente ter base aqui da promessa, tá? Então, Mateus 9, 27. Vamos para 9, 27 aí. Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. Aqui diz lá, né? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, eu já estava pregando ali, o pessoal estava reconhecendo ele como filho de Davi, Messias, né? E, então, é o que estava incomodando também até alguns judeus também, o que estava sendo dito de Jesus. Mateus 12, 23, só vou arrematar aqui, fechando aqui também. Vai. Mateus 12, 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Então o pessoal já estava reconhecendo Jesus como filho de Davi mesmo, filho da promessa. Ok? Então, como estabeleceu, e também assim, como Davi estabeleceu Jerusalém como sua capital, assim lemos em Mateus e apenas esse evangelho, a descrição de Jerusalém como cidade do grande rei. Mateus 5,35. Não vai dar para ler que eu estou perdendo para o relógio ali, infelizmente. Vê lá Mateus 5,35, quem estiver anotando. Então é descrito como Jerusalém, cidade do rei, e a cidade santa, Mateus 27, 53. Então o reino de Deus refere-se à soberania de Deus sobre a criação. Mateus também preferiu colocar reino dos céus, para não ofender e quebrar os mandamentos de não usar o nome de Deus em vão, como está lá nos mandamentos, para os seus leitores judeus. Então, o termo de reino de Deus, ele é usado 4 vezes, né? Só vou citar um só, vai. Mateus 12, 28, mas não dá para ler agora. Mateus 18, 28, que fala sobre reino de Deus. Agora, reino dos céus, ele vai estar sendo usado 32 vezes. Por quê? Porque não é interessante para Mateus colocar reino de Deus, porque Deus, um judeu, ele não usa a palavra Deus, que é muito ofensivo, eles acham que se sente uma ofensa a Deus ficar escrevendo o nome de Deus toda hora. Então, Mateus, para não ferir, porque é um mandamento assim, não usar o nome de Deus em vão. Então, eles têm assim, não é para falar, não, Deus, Deus, Deus. A gente aqui, no caso, nós usamos, né? Qualquer coisinha, Deus. Oh, Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, Deus. O judeu, não. Não usa Deus. Não usa esse nome constantemente. Eles evitam o máximo possível. Então, Mateus, para não ofender ao judeu, nem seus escritos, ele usa reino dos céus. Então, aparece lá 32 vezes no livro de Mateus. Está aí uma referência. Vai Mateus 10, 7, para quem está anotando. Mateus 3, 2. É que não dá tempo. Estou perdendo feio ali. Por isso, não há dúvida de colocar que Jesus é o grande rei desse reino. Aí vai estar lá. Esse eu vou ler, vai. Mateus 2, 2, vai. Vamos lá. Mesmo perdendo ali para o relógio. Mateus 2, 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Esse eu tenho que ler. Está aí, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento do rei dos judeus. Tem mais outro que é o Mateus 16, 28, mas não vamos ler.
Mateus também é o único evangelho a incluir os ensinamentos de Jesus que menciona a igreja. Ele está em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Vamos só dar uma olhadinha nisso aqui. Não dá para passar assim direto, não. Eu não gosto disso. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Aí diz lá, né? Conhecido também, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, se referindo a ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois tem o 18 e 17, né? Mas fica para uma próxima. Então, as duas vezes que essas palavras de Jesus, nas duas vezes que são usadas por Jesus, ele traz a ideia de igreja como aspecto futuro. As passagens identificam a igreja como corpo de Cristo. Então, quando fala minha igreja, então já está falando futura, dali para frente, até nós, e daí para frente também. Uma visão futura já. E a outra parte também que vai falar a respeito da igreja, também visão futura, ali para frente, que já ia nascer a partir daí a igreja de Cristo, né? Agora temos lá também. A mensagem do Evangelho de Mateus é poderosa para toda a humanidade, mas seu propósito inicial foi para alcançar os judeus em particular. Por isso ele faz cerca de 60 citações do Antigo Testamento, uma mensagem dirigida aos judeus. Uma mensagem dirigida aos judeus deve estar amparada nas Escrituras. Percebe-se que as primeiras palavras do Evangelho apresentam a genealogia. Então, tá ali que a gente viu, né? Mateus 1, a partir do 1 em diante, que é a genealogia de Jesus. Somente um povo que dava imensa importância à genealogia poderia ser destinado a tal evangelho. Também a ausência geral de explicações sobre costumes judaicos, né? O que demonstra que o evangelista escreveu a um povo familiarizado com essas questões. Também não vai dar para citar, não vou citar 60, né, mas a gente, só por cima. Então, quando dá o nascimento de Cristo, já tinha sido feita a profecia lá em Isaías. Quando eu falo que é em Belém, da Judéia, também vai falar a respeito em Miqueias, vai falar assim, virá de Belém, o Salvador. E tem outras mais, referência que é assim. O judeu, você vai falar com o judeu, Mateus fala para o judeu, olha, aconteceu assim que Jesus tal. Ele, tá, mas do que você está falando? Ó, lá no Velho Testamento, lembra lá que está escrito lá em Miqueias, que virá lá de Belém, então, ele nasceu em Belém, porque estava em Nazaré, com a família de Nazaré. De repente, teve o censo e teve que descer para Belém, porque tinha que nascer em Belém. Aí desce de Nazaré, vem para Belém, porque a profecia tem que ser cumprida. Então, ele desce para Belém para fazer o censo de José, e ali Jesus nasce. Aí depois vem a perseguição de Herodes para matar o menino, aí eles fogem para o Egito. Aí depois ele é chamado do Egito. Então, tem várias profecias que vai da referência do Velho Testamento ao Novo, ao nascimento do Cristo. Tá? Então, por isso que ele cita 60 vezes em Mateus as profecias a respeito de Cristo. Então, o grande propósito de Mateus era comprovar que Cristo é o Messias, investido de toda a autoridade divina. Lembra lá no monte? Jesus sobe no monte e vai fazer a pregação lá no monte. Então, vamos lá. Abre em Mateus 5, que é o Sermão do Monte, né? Não dá tempo de ficar falando um por um. São várias referências que assim. Jesus está ali sentado, tal, aí vai dar instrução para o pessoal. Aí diz assim, né? Mateus 5, 21. Deixa eu só voltar nele aqui. Ele diz lá, 5:21. Ouvisse que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então ele está citando, Jesus está citando assim, ó, lá no mandamento está escrito isso daqui. Mas olha o 22. Ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colarizar contra o seu irmão, é réu de juízo. Aí vem dar a instrução. Ou seja, Jesus está mostrando o seguinte, olha, eu não vim acabar com a lei, mas eu sou a lei em pessoa. Eu sou a lei e agora... Na realidade, a lei de Jesus é maior, que lá diz assim, se você pensar fazer mal para alguém, você é réu de pecado. Vamos dizer assim. Agora que eu digo para você é o seguinte, se você pensar em fazer mal, você já está pecando, você já é réu.
É até mais forte ainda do que a própria lei. Então, no Sermão do Monte, ele vai estar fazendo assim, olha, ouviu o que foi dito? Então, ele vai estar se referindo a Moisés nas leis, e vai dizer assim que ele está falando uma nova lei. Não é uma nova lei, mas sim é a lei em pessoa dele, ele mesmo. Quando há no Monte da Transfiguração, eu só vou usar mais uns 5 minutinhos, não tem como acabar isso aqui, do jeito que eu queria, tá? Vocês me perdoem, tá? Porque os problemas técnicos aqui me atrapalharam um pouquinho. No monte, lembra quando tem o Monte da Transfiguração? Então, Jesus chama os 3 amigão dele. Quem é? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Lembra da musiquinha? Então, ele chamou os 3 para subir no monte com ele. Aí, quando eles estão os 3 com Jesus no monte, de repente, aparece quem do lado dele, que eles estavam ali junto? Moisés e Elias. As referências que Mateus dá, ele vai dizer o seguinte: aparece aí Moisés e Elias. Então, Moisés representa a lei, as tábuas da lei. Elias representa os profetas, aqueles que também profetizaram sobre a vinda do Cristo. De repente, lembram que desce uma nuvem, cobre eles, e os dois, até o Pedro fala, vamos fazer um tabernáculo, uma casinha para eles aqui, tá? Aí cobre uma nuvem, cobre eles. De repente, os dois não aparecem mais, nem Moisés, nem Elias. Por quê? Se Moisés está representando as tábuas, a lei escrita, e Elias está representando os profetas oralmente falando sobre a vinda de Cristo, eles saem já agora de cena, obrigado, e já saem de cena. Aí quando a nuvem desce, aí Deus fala para eles assim: esse aqui é meu filho, ouviu, ou seja, pense assim, saiu os dois, entrou Cristo no meio, ou seja, cruz de Cristo. Então ele é a nova lei, ele é a própria lei encarnada agora. Ouvir ele, ou seja, daqui para frente, vocês não vão mais ouvir Moisés, não vai mais ouvir os profetas, eles já eram a sombra. Lembra quando a gente falou da sombra do passado? Isso aqui era para lá, ele chegou. A realidade agora é essa: Jesus Cristo é a nova lei. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo. Meu querido, se você amar o teu próximo, você não vai pecar os 10 mandamentos lá os anteriores, você não vai roubar, não vai matar. Quer dizer, era para ser assim, né? Então é a nova, ele é o novo agora, a lei em pessoa. Quem crê nele e obedece já está cumprindo a lei de Jesus, né? Então é só o figurativo do passado que já está presente. E isto o judeu entendeu, ele entendeu isso aí. Quando fala da transfiguração, quando está escrito aqui, ele entendeu. Pô, peraí. Acabou com o nosso assunto lá, que é o Velho Testamento. Acabou não, se cumpriu, está aqui. E é isso que, infelizmente, os judeus não aceitaram, né? Não entenderam, né? Não tem jeito mesmo. Posso esticar mais 5 minutinhos? Permitem? Você vê que eu levei desvantagem aqui quando cheguei, né? Mais 5, vai. Só para, já vai encerrando já. Tem dentro do Evangelho, né? Tem aí descreve também as parábolas de Jesus, né? A intenção de Cristo nas parábolas é tornar conhecidos e simples os mistérios do reino àqueles que estavam prontos para ele, assim como tornar obscuro os mesmos mistérios aos rebeldes. Ou seja, quem ele queria que entendesse sobre o reino, entenderiam. Quem não queria, falava de uma maneira que eles não entenderiam, né? Então, não dá para detalhar, né? Mas vamos lá. Em Mateus 13, de 3 a 8, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Vai falar sobre também 13, 24, a partir do 13, tá? Fica no capítulo 13, vai falar a respeito. É só pegar o item por cima, vocês vão ver o tema. O semeador, tem a parábola do semeador, o trigo e o joio, o grão de mostarda e o fermento. Esses 4 aqui, você percebe que ele vai estar pregando para a multidão. Então, a multidão acaba nem entendendo. Apesar que eles são agrícolas lá, a pessoa mexe com terra, sobre semeadura, sobre grão cair na terra e tal. Mas eles não compreendem, porque estava fechado os olhos deles para entenderem. Depois é que ele vai falar a respeito do grão para os seus discípulos, né? Vai explicar mais em particular para eles. Aí tem a parábola do tesouro, tem a parábola aí da pérola, da rede, chefe de família. Então, as que eu falei, as 4 primeiras aí, 5 primeiras, são para a multidão, que fala para toda a multidão, né? E alguns entendem, uma boa parte não entende nada,
né, que está com os olhos obscuros, né? E depois essas 3 ou 4 aqui vai falar mais em particular para ele vai falar mais em particular, em casas, né? Quando estão com os discípulos dele mesmo. Ele fala sobre a pérola, sobre a palavra, né? Sobre a palavra de Deus, o tesouro, aquele que conhece, acha um tesouro, que acha a palavra, acha um tesouro, né? E guarda, né? Um coração. A pérola perdida, quem perde procura achar. Então, quem perde a palavra tem que buscar, quer se alimentar, né? Ou seja, procura. Se pega uma coisa interessante, preciosa, vai procurar, né? Que aquelas mulheres que perderam. E a palavra de Deus é assim, você tem que procurar, buscar os diamantes, as pérolas que estão dentro da palavra de Deus, os ensinos, tá? E vou finalizar, vai. Vamos lá, mais 2 minutinhos para acabar aí, não tomar o tempo de vocês demais. Qual que é a prática de Mateus para nós? Qual que o ensino passa para nós aqui de Mateus? Ele é um livro de prática de evangelismo, ele é um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. Ele mostra a prioridade do reino na vida do cristão. Ele ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. Mateus apresenta um reino vindouro como herança aos filhos de Deus. Alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reinado glorioso. Ou seja, o reino de Deus habita em nosso coração. Então, esse é um reino que nós estamos presentes. Mas nós aguardamos o reinado eterno, o reinado com o Senhor, em glória. Então, há um reinado. Então, o reinado está presente em nós? Sim, já está presente em nós. Mas nós aguardamos também o reinado vindouro. Ou seja, quando nós estivermos com o Senhor na glória e no seu reinado, né, majestoso. Amém, irmãos? Eu queria dar uma parte para as mulheres que é muito interessante, mas o tempo... Mas, deixa eu ver. Homens, além de mim, tem mais 3, 4. Não, mulheres, vocês merecem. Não. É mais 3 minutos. 3 minutos. 3 mulheres. Na geração da genealogia, do 1 até o 23, quando chega em Maria, temos aí uma questão de 5 mulheres. Na genealogia dos judeus, na realidade, é só homens que entram. Certo? Você vai ver números lá, só homens. Aí você vê que Mateus... Ele quebra isso daí. Ele entra com 5 mulheres. Vamos lá. Tamar, Raabe, Ruth, se eu esqueci, aí até chegar a Maria. Então, o que acontece? Você vê assim, quando ele coloca essa genealogia das mulheres, tá, você vê que são mulheres até que a gente percebe que, a gente vê até uma família meio atrapalhada, um pessoal meio atrapalhado. Tamar, que teve um problema lá com os filhos de Judá, lá, que casou com o primeiro, morreu, não teve filho. Depois casou com o segundo, também morreu, não teve filho. Aí o Judá não quis dar outro filho para ela, porque achava que era matador de filho. Até que um dia ela se veste de prostituta, tem um momento com o Judá, gera um filho, aí Judá não vai aceitar, e ela tem lá uns objetos lá que, não, filho aqui é teu, Judá, você que saiu comigo. Opa! Aí reconhece ela, então tá ali. Aí depois nós temos aí a Raabe, né, que é uma prostituta já realmente, né, mas também que ajudou os espias, também está na contagem, e ajudou, vem lá a casa, aí gera essa mulher Boaz também, aí tem lá Ruth, né, aí Ruth também era moabita, tem nada a ver com o povo judeu, mas também morreu o marido, não tinha mais quem assumisse ela, vai com o primo lá da Noemi e tudo mais, a historinha lá, e vem a genealogia através de Noemi também. Aí chega até também Betsaida, né? Davi. Aí Davi lá, já tem, além das mulheres, pega e vai cobiçar a mulher do outro. Aí também tem lá um momento, pronta com a Betsaida, aí o filho morre e tal, mas ainda fica com ela, aí legitimado que o homem tinha sido morto, era viúva, ficou com Betsaida também. Teve um filho Salomão, né? Que aí fez todo o tempo e tudo mais. Até chegar Maria, que, além de ser jovem, também, de repente, é gerado um filho do Espírito Santo, de repente, com um momento ali jovem, grávida, ainda desposada, que não tinha nenhuma relação com seu marido. O marido também, que José, que marido que vê a mulher grávida e, do Espírito Santo vai, né? Hoje em dia, não aceitaria, né? Mas ele foi um homem paciente, um homem íntegro. E ele falou assim, não, eu vou deixar ela para dizer assim, que eu que fiz e estou correndo da responsabilidade. O que eu quero dizer com isso aí, irmãos? Irmãs? Deus, ele pega o caos da coisa e transforma em bênção.
para nós hoje em dia. A gente pode pensar que está tudo destruído, acabado, arrasado, mas Deus, de repente, esse momento, Ele faz bênção para nós, traz bênção para nós. E o contar da mulher na genealogia de Cristo, que todas elas foram percursoras, não pertencendo ao povo diretamente, mas foram inclusas, quer dizer o seguinte, que Deus, Ele não olha cor, raça, ninguém. Ele quer o plano dele e faz o projeto dele. E também aqui a gente vê que o pessoal fala assim que no passado o judeu, o pessoal era muito machista. Quando chega o evangelho, você já percebe que a partir dali o evangelho traz a inclusão da mulher diretamente. Então, a partir dali, não é esses movimentos que a gente vê hoje em dia, não, que começou agora, não. A inclusão e o respeito, a valorização, Deus já deu ali mesmo. Ó, pode colocar aí, põe aí, para com esse negócio. Mulheres são todas valorizadas. Parabéns para vocês. Não é dia da mulher hoje, não, mas estou falando. Foram contadas na genealogia. Uma coisa que não se contava no passado lá pelo judeu. Mas foi contada a partir daí. Então, os evangelhos tratam a mulher com todo respeito. E para nós também hoje em dia. Tem que ser assim também para vocês. Amém, irmãs? Vamos orar para fechar, vai. Obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pela paciência dos irmãos, das irmãs. Nos conceda, Deus, um domingo maravilhoso, como o Senhor tem concedido, ó Pai. Ser conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.